Já te deste conta de que és herdeiro? Boa noite a todos. Iniciamos um pouquinho antes a nossa transmissão, para os amigos poderem ir se conectando conosco. Enquanto isso, vou deixar uma musiquinha tocando até as 7h15, que é quando vamos iniciar com a nossa página e a nossa prece. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu, como ter em mãos a herança de viver, como ser mais eu, se não sei quem sou, se o mundo herdou, a pergunta a se fazer, como ser, ó Deus? E sempre me respondeste. Boa noite ao pessoal que está entrando. Quis notar que já era herdeiro seu, embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui a Deus, um herdeiro seu, sempre tive em mãos a herança de viver, a verdade então nunca se escondeu, hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Bom, bateu certinho o nosso horário, 7h15. Novamente dando boa noite, acho que já se conectaram conosco. Hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. E para iniciar a nossa palestra, eu vou convidar o meu pai Walter para fazer a leitura de página e a nossa prece inicial. Boa noite, meus amigos, boa noite, família Atmos, a todos os companheiros de Maricá, o nosso abraço. E vamos aqui do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia do nosso querido e amigo Chico Xavier. E a lição é a 86, saibamos confiar. E Mateus registrou em seu capítulo 6, verso 31, palavras de Jesus: não andeis, pois, inquietos. E Emmanuel vai dizer o seguinte: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que não achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas e intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zenite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se,
com respeito à frivolidade de toda sorte, e se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Uma boa passagem para a nossa reflexão, a utilidade. Vamos orar, companheiros. Vamos solicitar agora que todos que nos acompanham nesse momento possam elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que orientam este trabalho virtual, os companheiros espíritos colaboradores da casa do irmão Átmos, que possam todos convergir as suas energias a benefício desse trabalho, Senhor, de divulgação, de reflexão do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Rogamos a Deus as bênçãos por esta hora, que Ele possa envolver com a sua paz a todos nós, a humanidade inteira, Senhor. E assim, com a confiança absoluta do amparo divino de Jesus, possamos dar por iniciado o estudo da nossa noite. Muita paz, muito obrigado a todos. Vamos passar agora a palavra para Mariana. Obrigada. Aqui, pessoal. Novamente, boa noite a todos, aqueles que entraram agora. Queremos agradecer a presença de vocês, agradecer o convite, a Maristela, irmão Átmos, uma casa que nós temos muito carinho, saudade de estarmos juntos presencialmente, pessoas que eu tenho muito carinho, então agradeço muito o convite. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é bonito e ao mesmo tempo nos incomoda um pouco. Porque vivemos hoje numa sociedade em que a gente acaba se questionando se vale a pena ser bom. E o Espiritismo, como qualquer assunto, nós conseguimos achar ali as respostas do porquê as coisas são como são e os meios de transformação. Quando ligamos a televisão, por exemplo, nós vemos diariamente, e isso não é um exagero, é diariamente, coisas como corrupção, pessoas que, ao nosso ver, não possuem o que nós dizemos de caráter, né? Não são justas, não são verdadeiras, mas que estão num nível de poder, mas que estão bem-sucedidas financeiramente. E nos questionamos, poxa, essas pessoas não se encaixam no que Jesus veio trazer para nós, mas elas estão sendo recompensadas de alguma maneira? E tudo isso, quando está pautado, estamos pautando o nosso pensamento numa fé que não é essa fé inabalável, nós caímos nesse pensamento de pessimismo, de desesperança, de acreditar que o mundo não tem mais jeito e que não vale a pena ser bom. Qual o benefício de ser bom? Está lá no Evangelho que nós precisamos ser. Jesus já vem falando isso pra gente há muito tempo. Mas qual é o benefício disso se quando eu olho para a sociedade, justamente esses, na nossa visão, claro, justamente esses que na minha visão não se encaixam no que Jesus veio propor, no que o Evangelho segundo o Espiritismo veio esmiuçar para a gente, justamente esse ascendendo no poder, na esperança, em tudo aquilo que o materialismo diz que é importante e que, de certa forma, faz parte da nossa vida aqui encarnados.
Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos pagar nossas contas, pagar nossos impostos. Isso tudo faz a gente pensar e questionar. E eu, por título de curiosidade, eu tenho o PDF do Evangelho e de vários outros livros no celular. Agora, durante a pandemia, temos feito muitos encontros online, principalmente com a nossa mocidade aqui de Guapimirim. Então eu baixei os livros, que fica mais fácil, né? Porque a gente transmite na tela e os amigos acompanham conosco, lendo junto. E baixei um desses, foi o Evangelho, claro, né? Não existe reunião espírita sem o Evangelho, seja qualquer assunto, sempre temos que falar de Jesus, né? E eu botei lá no PDF, pesquisando, aí a gente tem essa facilidade pela tecnologia, né? Você coloca uma palavra que você quer pesquisar e lá vai mostrar todas as vezes, no livro inteiro, quantas vezes essa palavra foi descrita no livro. E hoje, que nós vamos falar sobre o homem de bem, eu decidi pegar um pouco mais leve, vamos dizer assim, porque o texto inteiro é um texto grande e um texto muito importante, que com certeza a maioria de nós já cansamos de ler. E aí eu pensei em hoje focarmos somente no primeiro parágrafo. Porque o primeiro parágrafo já diz tudo. O primeiro parágrafo, dali a gente já trava pro resto. O primeiro parágrafo nós já, caramba, eu já não consigo fazer isso aqui, logo de cara. Muitos de nós, né? E o primeiro parágrafo diz exatamente assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e de caridade na sua maior pureza. Então vamos tentar focar hoje na lei de justiça, amor e caridade. E voltando para minha pesquisa do PDF, pelo celular, falei, quantas vezes nós já não estudamos esse mesmo assunto somente dentro do Evangelho? E fazendo essa pesquisa muito superficial, porque muitas das vezes nós estamos falando sobre a mesma coisa, mas não utilizamos necessariamente essas mesmas palavras. Só a caridade foi citada no Evangelho 294 vezes. Essa palavra é dita no Evangelho 294 vezes. Amor é dito 196 vezes. Justiça, 66 vezes. Então vejam que só nesse primeiro parágrafo, quantos desafios nós já não temos nesse primeiro parágrafo. Lembrando que muitas das vezes nós estamos falando sobre prática da caridade, do amor e da justiça, seja essa justiça perante as minhas ações com o outro, seja a justiça divina. Muitas das vezes estamos falando sobre isso, mas não necessariamente com essas mesmas palavras. E lembrando também que essa pesquisa foi só no Evangelho. Nós temos codificação. Quantas vezes será que nós já não estudamos, já não paramos, fomos convidados a refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, referente a essas três palavras? Agora, abrindo o horizonte, quantas vezes, dentro da casa espírita, um palestrante não falou sobre isso, no grupo de estudo não conversamos sobre isso, na evangelização não falamos sobre isso? Quantas vezes não lemos outros livros espíritas que são muito importantes para o nosso aprendizado também, como os livros psicografados por Chico Xavier, por Divaldo, Raul Teixeira? Quantas vezes nós já não lemos esses mesmos temas, essas mesmas palavras? E ainda assim, ainda temos dificuldade na aplicabilidade delas. É para a gente refletir mesmo. Por que eu falei que incomoda um pouco esse tema? Porque para a gente
promover a mudança, a primeira coisa, o primeiro sentimento que brota é o incômodo. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, para você promover a reforma, é porque alguma coisa na sua casa não está te agradando como antes. Então está te incomodando de alguma forma. Essa parede aqui me incomoda. Eu preciso derrubá-la para que eu possa me sentir mais feliz no ambiente em que eu estou. E é exatamente isso que acontece com os nossos sentimentos, os nossos padrões. Nós somos espíritos que já reencarnamos quantas vezes? Não sabemos. Quantas sociedades diferentes nós já vivemos? Países diferentes. Quantos desafios sociais nós já não enfrentamos juntos? Coisas que hoje pra gente são coisas normais, como mulheres votando, por exemplo. Será que nós não participamos dessa mudança lá? E para essa mudança acontecer, não houve um incômodo? Caramba, gente, as mulheres também merecem votar, têm o direito de terem a sua voz ativa, como nós homens. Então, sim, se estamos causando algum tipo de incômodo, é interessante. Porque se eu ligo a televisão e vejo o que a gente comentou ali no começo, corrupção, violência, e aquilo não me incomoda, alguma coisa muito errada tem. E se eu sou espírita, muito mais errada ainda. Então nós temos que começar a observar uma observação nossa mesmo. Você com você mesmo. O que a minha volta na sociedade me incomoda? Uma vez estávamos numa reunião de uma cidade dessas durante a pandemia. E uma jovem perguntou assim pra gente, mas todos nós temos pequenas missões, não temos? E sim, todos nós temos. Não foi só Chico Xavier que tinha uma missão. Ele tinha uma missão muito grande. Mas todos nós temos as nossas pequenas missões. Nem que seja a nossa própria reforma íntima, né? E aí, ela pergunta, mas como eu sei qual é a minha missão? Porque não está claro para mim o que exatamente eu tenho que fazer. E aí, a resposta foi justamente essa que a gente chegou. Olhe para a sociedade e veja o que na sociedade te incomoda. Me incomoda a injustiça, me incomoda o egoísmo, me incomoda a desigualdade social, me incomoda a violência. Então, a partir desse ponto que nós vamos entender onde nós precisamos agir. Porque nós temos uma péssima mania de tentar colocar a responsabilidade no outro sempre, da mudança, né? Quem tem que mudar é aquele que está praticando o ato. Mas ok, será que nós não estamos, de alguma maneira, contribuindo para isso? Ou, quem sabe, não ajudando para que aquilo não aconteça? Ué, mas espera aí, isso não é... Aí começamos a entrar lá no homem de bem. Porque o homem de bem, além dessa questão do amor, justiça e caridade, ele faz a reflexão. Percebam que, novamente, é algo que nós já estudamos em outros lugares. A autorreflexão. Quantas vezes Joana não vem, nas suas diversas obras, falar exatamente sobre isso? Refletirmos sobre as nossas atitudes de reforma íntima, autodescobrimento. Falar sobre Joana e não falar sobre autodescobrimento não existe, né? Lá no Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala que antes de dormir, reflita sobre o seu dia. Analise o que você fez, o que você pensou. Então percebam que são coisas que nós já estamos estudando há tempo. O homem de bem, quando a gente lê aqui, parece um cara, um super-herói. Nossa, como é que uma pessoa consegue fazer isso tudo? Como uma pessoa consegue perdoar verdadeiramente, fazer o bem
fazer o bem. E quando nós nos defrontamos com pessoas dessa na nossa sociedade, o que acontece é exatamente isso. A gente coloca um holofote, é tão não natural, no nosso ver, é tão louco a gente imaginar alguém que age de maneira totalmente desaprendida dos seus próprios interesses pessoais, que a gente trata aquele ser humano como alguém realmente incomum. Quando, na verdade, aquilo é a nossa natureza. Aquilo lá que nós temos que buscar. O egoísmo e o orgulho não é natural para mim. Não é da minha natureza. A minha natureza é ser bom. Eu tenho que buscar isso. Eu vejo muitos vídeos de uma monja que meus amigos são cansados de ouvir, que eu fico mandando vídeo dela o tempo todo, na mocidade sempre falo dela, se chama Monja Coen. E eu gosto muito quando a gente consegue pegar pontos de outras religiões, outras filosofias, e a gente consegue chegar num ponto em comum, porque esse é o futuro, né? A gente ter pontos em comum, isso é bem bacana. E aí tem uma história, se eu não me engano foi ela mesma que conta, de um mentor, né, e o seu discípulo. E eles estavam andando na beira de um rio. E aí o mentor, né, ele olha e vê um escorpião se afogando no rio. Ele tinha caído lá dentro e estava se afogando. Imediatamente, esse mentor pega o escorpião e o coloca na margem, o salvando de morrer afogado. Imediatamente, quando ele solta o escorpião o pica. E aí o seu discípulo vira e fala assim, mas mestre, por que o senhor fez isso? É da natureza do escorpião picar. E o mestre, muito sabiamente, responde a ele, você não sabe que é da minha natureza ajudar? Então nós temos que assumir essa peteca. É da minha natureza ser bom. Eu vim de um Pai justo, amoroso, misericordioso. E eu tenho que estar o tempo todo em busca de ser bom, justo e misericordioso, porque essa é a minha verdadeira natureza. E aí, lá no Homem de Bem, também fala, nessa parte de análise, uma coisa que hoje em dia está muito em alta. Eu, como evangelizadora de mocidade, eu criei um hábito, e todos eles sabem, viu? Não estou contando nenhum segredo aqui para você. Eu tenho o hábito de entrar nas redes sociais e eu fico muito atenta ao que eles estão colocando nas redes sociais. Não de forma para vigiar, mas para sabermos o que os interessa, conhecermos um pouquinho melhor. E muitas das vezes a gente percebe que algumas coisas não estão pontuadas ou não estão ficando claras. Porque aquelas postagens no Facebook, no Instagram, não estão batendo com o que nós estamos conversando na nossa evangelização. Então, qual é a estratégia? A gente traz esses assuntos e debate juntos. Porque dificuldades todos nós temos, obviamente, né? Ninguém aqui é perfeito. Evangelizador, palestrante, presidente de casa espírita, todos nós estamos aprendendo da mesma maneira, né? E aí, que fala assim, que ele vai raciocinar se ninguém tem do que se queixar dele. E hoje nas redes sociais a gente vê muito isso, né? A gente botando um discurso de não se importe com o que as outras pessoas pensam sobre você, ou faça o que te faz feliz, não importa o que o outro pense. E a gente analisando de maneira fria, realmente isso faz até sentido, sim. Sim, eu não tenho que me incomodar o tempo todo com o julgamento das pessoas, porque isso nos desestabiliza, isso tira o nosso equilíbrio.
mas ao mesmo tempo nós não somos donos da verdade, entendem? Nós não sabemos tudo. E algumas vezes, e eu arrisco dizer que muitas vezes, Deus, por ser esse Pai tão bom, tão bacana mesmo, coloca pessoas muito sábias perto de nós para nos dar conselhos muito inteligentes. E se nós não estivermos prontos para ouvir, não estivermos abertos, estivermos com esse pensamento, me faz feliz, não importa o que o outro sinta ou pensa, tudo isso que Deus arquitetou no momento certo, daquela pessoa estar na hora certa, a gente esbarra aleatoriamente com aquela pessoa dentro do ônibus, com aquela pessoa na rua, para que ela fale exatamente aquilo, cai tudo por água abaixo. Porque nós não damos valor ao que o outro está nos dizendo. Não que a gente vai ouvir a opinião de todas as pessoas e causar mudanças em nossa essência o tempo todo. Mas tem pessoas que nós sabemos quem são, que nos amam profundamente. Eu digo por mim, meus pais. Quantas vezes eu não concordei com algo que eles disseram, ou eles não concordaram com algo que eu disse, mas entendemos que nós nos amamos verdadeiramente e queremos o nosso bem. Então, caramba, será que naquele momento em que eu estava com dificuldade, meu pai, a minha mãe, não foi justamente o instrumento que eu precisava, que Deus usou para que eu pudesse ouvir e refletir sobre alguma coisa? Já aconteceu um caso muito pessoal meu que me marcou para sempre, isso tem muitos anos já. Eu frequentava ainda Maria de Nazaré, tinha por volta de uns 14, 15 anos, ou seja, uns 10 anos atrás. E o coordenador na época era o Wagner, da nossa mocidade, que muitos de vocês devem conhecer. E eu passava por uns momentos que eu estava com muitas dúvidas, dificuldades, coisas da vida. E eu lembro que eu sonhei que o meu mentor, eu reconheci, olhei para ele, sabia que ele era o meu mentor, estava ao longe, conversando com uma pessoa, e eu reconheci que essa pessoa era o Wagner. E eu lembro que eu não conseguia me aproximar por algum motivo, eu não queria me aproximar, mas eu conseguia ver a cena, isso no sonho. Tudo bem, passou. Acordei, no dia seguinte, era domingo, fui para o Maria de Nazaré. Cheguei lá, o que aconteceu? O Wagner me chamou, Maria, eu não quero muito conversar com você. E falou comigo, me aconselhou, falou várias coisas, estava sentindo que precisava falar. Então, olha que coisa linda. Deus utilizou naquele momento uma pessoa que eu confiava, que eu gostava, que eu tinha uma amizade, para servir de instrumento. Muito bonito isso. E essa análise que o homem de bem vem nos sugerir é muito importante. Para a gente analisar tudo que a gente vem pensando, tudo que a gente vem fazendo, quebrando esses padrões que nós colocamos na nossa mente de tantos e tantos anos, coisas que anos atrás poderiam até ser aceitáveis por conta do estado em que estávamos. Coisas que hoje, antes já não eram, hoje menos ainda. Joana, por exemplo, vem falar pra gente que alguns sentimentos para nós não são aceitáveis. E Joana, né, a gente sabe que Joana é delicadíssima, né? Ela fala a verdade nua e crua e doa quem doer. Novamente, a gente falando sobre esse sentimento de incômodo, né? Esse sentimento de que, caramba, alguma coisa tá me incomodando, sinal que eu preciso mudar alguma coisa. E quando a gente lê Joana, normalmente a gente se sente muito assim, né? Incomodados, porque ainda nos identificamos muito com essas dificuldades que Joana vem trazer pra gente. E aí ela diz que ciúmes, a raiva, o ódio
São coisas que para o estado em que estamos não são mais aceitáveis, porque nós temos conhecimento. Vamos lembrar o que a gente falou no começo? Quantas vezes só no Evangelho nós estudamos sobre caridade? 294 vezes. Só no Evangelho. Quantos estudos, quantos livros nós já não lemos, quantas palestras nós já não ouvimos, quantos ensinamentos de nossa família não trouxe para nós, a convivência com pessoas não trouxe. Então nós já temos uma bagagem de que esse homem de bem tem que sair desse pedestal de super-herói, algo inalcançável, não natural, e descer para o possível. E descer para o meu objetivo. Eu tenho o objetivo de me tornar. Eu ainda não consigo praticar o bem todas as vezes. Eu ainda não consigo fazer a caridade todas as vezes. Mas eu preciso estar num esforço contínuo. E é cansativo mesmo. Hoje eu vi uma postagem no Facebook que eu achei de uma inteligência, achei uma genialidade absurda. O cara falava assim, você ser uma pessoa endividada, ter dívidas, é muito difícil. Mas você ser uma pessoa regrada com as suas finanças, também é difícil. Você ter falta de diálogo com alguém é muito difícil. Mas você construir um diálogo saudável em uma relação também é muito difícil. E aí, a vida não é fácil. A vida é sempre difícil. Mas escolha o seu difícil. Então, sim, nós vamos ter dificuldades ainda. Nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, em que esses desafios acontecem justamente para que nós possamos exercitar. É como na escola. Nós estudamos um período e aí, chega no final, a gente faz uma prova, ou a gente passa, ou a gente tem que estudar de novo. E é isso que nós estamos aqui. Só que quando nós fechamos a nossa mente num padrão que aquilo é inalcançável, de que eu vou deixar para a próxima encarnação, de que eu não consigo dar conta de tudo, vou empurrar para a barriga, a gente chega no estado que nós estamos hoje. Estamos no momento de transição planetária e nós não temos tempo, irmãos. Aí sabe o que acontece? A gente tem a vida que nós temos agora. Vamos parar e analisar a nossa própria vida. Quantos problemas nós temos que não acontecem ao mesmo tempo? Nossa, eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema em casa, eu tenho problema familiar. Eu tenho problema com a minha autoimagem, a minha autoestima. Sabe por quê? Porque nós deixamos muitas coisas para ser resolvidas agora. E aí a gente não tem tempo. Porque ou a gente resolve esse pepino, ou nós vamos ficar para trás nessa transição planetária. E aí a gente bota assim, né? Às vezes nós espíritas usamos isso muito como desculpa. Mas Deus sempre nos dá outra chance. Nós temos a reencarnação, nós podemos reencontrar aquele familiar problema, aquele amigo que a gente tem um bloqueio, que a gente brigou, que a gente tem uma história traumática. Nós vamos encontrar em outra oportunidade, porque Deus é muito bom. Mas dos meios, as formas e como você está hoje é único. O tempo e os meios que eu tenho para fazer essa mudança hoje são únicos. E nós temos que aproveitar cada dia como uma oportunidade única. Percebam que vivemos todos os dias iguais. Nós acordamos no mesmo horário, fazemos as mesmas coisas, vemos os mesmos programas, conversamos com as mesmas pessoas, comemos as mesmas coisas. Nós somos claramente
seres que temos dificuldades de quebrar o padrão e conseguir essa reforma íntima verdadeiramente. Quanto mais cedo nós percebemos essas tendências em nós, melhor para nós mesmos. O homem de bem não é para a gente estudar e ficar pensando, caramba, a gente teve vários exemplos legais, e tivemos, né? Como falar sobre o homem de bem e não lembrar de Chico Xavier, por exemplo? Um grande exemplo, enorme, que fazia coisas que até hoje assustam as pessoas quando lemos as histórias. Recentemente, meu pai estava assistindo um documentário de Chico Xavier e aí eu saí da reunião Mocidade e consegui pegar um finalzinho e uma história me chamou muita atenção. O documentário são amigos próximos de Chico contando histórias engraçadas, emocionantes de Chico, coisas que nós, por outros meios, não íamos conhecer. E aí, tem um amigo que conta uma história muito curtinha, mas muito interessante, de quando ele foi com Chico visitar um presídio. E aí ele fala que todo mundo ficava assustado com Chico, porque chegava lá, Chico queria abraçar todos, inclusive os que eram considerados os presos mais perigosos, que tinham cometido crimes violentos, que tinham um comportamento violento. E seguranças, todo mundo ficava assustado. Chico, prudência, Chico, olha, não abraça, essas pessoas são perigosas. E Chico, com aquela voz doce que ele tinha, o seu jeito calmo de falar, vim para abraçar a todos, não somente alguns. E essa situação não nos coloca assim, bota Chico num patamar tão distante que a gente fica, meu Deus do céu, olha que exemplo lindo, que coisa linda. E a gente coloca esse homem de bem super distante de uma maneira inalcançável. Quando Chico veio justamente para despertar o contrário, de que é possível, olha, eu consigo. E percebam que mesmo tendo essas caracteres de ser desapegado de bens materiais, de interesses pessoais, de praticar a caridade, de pensar no outro antes de si, mesmo assim Chico teve uma vida muito difícil, não foi? Bezerra de Menezes, outro caso, que cada história que a gente escuta de Bezerra de Menezes é um olho arregalado, que a gente fica, meu Deus do céu, né? Como alguém consegue ser tão desapegado a esse ponto? Porque para nós ainda é distante. E nós temos justamente hoje, estudando Homens de Bem, tentar colocar essa possibilidade como meta. Sabe quando nós estudamos muito para passar numa prova e a gente passa e vem um sentimento de satisfação, de caramba, eu consegui por mérito meu? É gostoso esse sentimento. Traz uma felicidade. E a conquista dessas virtudes do homem de bem, que o próprio Evangelho deixa claro que ali nem estão descritas todas as virtudes do homem de bem. Mas se a gente conseguisse fazer pelo menos aquelas ali descritas, já estaremos no caminho. Ou seja, o desafio ainda é maior. Não acabou ainda. Estão indo ali aos poucos para não nos assustar. E mesmo assim nós ainda temos muita resistência, muita dificuldade. Ainda colocamos muito o nosso interesse pessoal à frente do outro. À frente do que o outro precisa. Tem outra história muito bacana, contada por essa monja Coen, que é muito interessante. Eu gosto de contar casos porque eu acho que fica mais claro, né? Mais fácil da gente entender. E aí a monja Coen diz que ela foi na casa de um rapaz que dava aulas de yoga. Foi um dos pioneiros do yoga no Brasil. E ela diz que ele morava num apartamento e o apartamento tinha uma poltrona muito confortável que ficava de frente para uma janela. Que ele se sentava sempre ali, naquela poltrona, era o único
o único móvel para sentar que tinha na casa dele, aquela poltrona. E ele senta ali naquela poltrona e ficava olhando os pássaros que migravam de manhã e à noite. E aquilo o encantava. Era a poltrona VIP da casa. E ela diz que quando ela chega na casa dele, ele pede para que ela se sente justamente naquela poltrona. Como se fosse a cadeira da cabeceira do pai, na família tradicional, tem muito isso, né? Essa é a cadeira do pai, ele sempre senta ali. E a gente fica incomodado de tirar aquele lugar dele, né? Normalmente a gente não senta ali, evita. E foi exatamente assim que a monja Kuan se sentiu. Se sentiu incomodada por sentar naquele lugar. Mas ele cedeu e queria que ela visse as coisas que ele via sentado dali, da mesma vista. E aí chega um aluno de yoga desse professor. E assim que o professor dá uma escapadinha para a cozinha, esse aluno chega na monja Kuan com um olho desse tamanho. Monja, a senhora não pode sentar aí. O professor vai ficar muito bravo com a senhora, esse lugar é especial dele. Só ele senta nessa cadeira. E ela diz que por dentro riu, mas saiu, né? E aí o professor diz exatamente isso. Justamente por ser o melhor lugar, eu cedi para ela, porque eu queria que ela visse o que eu via. Eu queria que ela tivesse o conforto que eu tenho. Eu queria que ela visse as coisas belas que eu vejo. Olha que coisa bonita, que lindo a gente encontrar alguém que tenha esse pensamento em relação a nós, de desapego, de amor, de caridade. Que às vezes a gente confunde um pouco quando fala amar ao próximo como a si mesmo. A gente tem que tomando muito cuidado da forma com que a nossa imperfeição interpreta. Porque parece que a gente está agir da mesma forma com que a gente quer, né? Mas às vezes o outro interpreta o amor, a forma de demonstrar o amor um pouco diferente. E aí que entram os conflitos. Por exemplo, eu posso receber flores, mas a minha amiga pode não gostar. Quer dizer que aquela que não recebeu flores é menos amada? Não, ela só gosta de uma demonstração diferente. Quando Jesus fala como assim mesmo, me parece muito mais lógico que ele esteja falando da intensidade do amar do que da forma. Porque a forma é muito individual de cada um. A gente tem que saber respeitar a individualidade de cada um. Tem gente que gosta muito de abraço. Tem gente que não. Nós já tivemos isso em nossa mocidade. Eu sou uma pessoa muito de abraçar as pessoas, né? De toque. E dentro de casa espírita nós temos essa característica, inclusive, né? A maioria das casas espíritas tem essa característica de família, de abraçar quando chegar. Enfim. E a gente já recebeu jovens que não curtiam isso, que se sentiam incomodados por algum trauma que tinham passado, enfim, de toque. Mas a gente deixou de amá-los e de acolhê-los de maneira nenhuma. A gente só soube moldar melhor a forma com que a gente ia fazer, mas a intensidade do amor é a mesma. Eu amo você porque eu quero o mesmo para você. Eu amo você da mesma forma que eu me amo. Eu respeito você da mesma forma que eu me respeito. Eu quero o bem para você da mesma forma que eu quero para mim. É mais sobre intensidade do que como nós estamos dando isso. A gente respeitar o espaço do outro. O respeito também é um caractere do homem de bem. E a gente tem um pouco de dificuldade. Tudo aquilo que sai do nosso padrão, que nós estamos conversando aqui desde o início, nós colocamos como não natural. Seja isso uma coisa boa, seja isso uma coisa ruim. O problema da gente fazer isso como uma coisa boa é justamente esse distanciamento que a gente faz. Então que a gente
possa hoje relembrar quem é o nosso Pai. Qual é a natureza de Deus? Aquele que nos deu origem, de onde nós viemos. E a partir daí, a gente vai perceber que nós fomos criados, originados de um amor tão grande, mas tão grande, que nós não conseguimos medir. Que para nós é realmente muito distante de entender. Porém, que nós fomos justamente desse amor criados para sermos felizes. Mas por que nós não conseguimos essa felicidade? Porque nós vivemos totalmente longe do homem de bem, das características do homem de bem. Nós buscamos a felicidade justamente nas coisas que não vão nos trazer felicidade, porque não são coisas originadas de Deus, que tiveram a mesma origem que nós. E por mais que a gente saiba disso, a gente continua nesse ciclo, porque é o nosso padrão. É o nosso padrão. E a gente entra nesse ciclo de maneira tão automática que às vezes nós só vivemos toda uma encarnação e só nos damos conta disso quando já estamos lá para os nossos 70, 80 anos. Caramba, eu vivi 70 e 80 anos e o que foi que eu deixei no coração das pessoas? Tem uma história muito bonita de Chico também, que ele conta que uma vez ele estava andando à noite e ele viu uma cadelinha, uma cachorrinha, andando super iluminada, toda iluminada. E aquilo chamou a atenção de Chico, ele achou estranho, né? Ele pensou logo, o pensamento dele foi que ele estava ficando doido, que ele estava vendo uma cadelinha iluminada. E aí chega, né, Emmanuel e esclarece para ele que aquela cadelinha estava iluminada porque ela tinha morrido já há 12 anos, mas o seu dono nunca tinha esquecido. Gente, olha a importância de marcarmos positivamente as pessoas ao nosso redor. Olha como a prece de alguém que nos ama verdadeiramente pode nos ajudar quando a gente desencarnar. Isso é muito sério. Isso é muito sério para a gente refletir, para a gente valorizar os nossos amigos, a família, todo o nosso meio social, porque ninguém está em contato conosco por obra do acaso. Eu estou na família que eu necessito, eu estou no meio social que eu necessito, na religião que eu preciso, no trabalho que eu preciso. A turma que eu me encontro na faculdade são as pessoas que eu precisava encontrar. Então, todo dia é uma oportunidade de trabalho e todo dia nós temos que colocar o homem de bem como nosso objetivo. Hoje eu não consegui alcançar totalmente, mas no final da minha reencarnação, em 70, 80 anos, quando estiver mais próximo do final do que do começo, nós vamos perceber como isso faz diferença. E quando nós desencarnarmos, nós vamos perceber como que a prática da caridade nos guia para uma realidade, uma felicidade verdadeira, que não é nesse mundo, nós sabemos. A vida verdadeira não é aqui. Aqui nós passamos por experiências necessárias. Mas nós estamos lá na vida verdadeira, lá no mundo espiritual.
refletir tudo que nós fizermos aqui. E precisamos encarar isso hoje. Fazer do meu dia o melhor possível hoje. Sim, Deus vai me dar outras chances? Vai. Mas o tempo, quem está perdendo sou eu, não é Deus, não. Eu que estou anulando a minha própria felicidade, sabotando a minha própria felicidade, no fim. Porque a partir do momento que nós entendermos que a felicidade verdadeira está pautada na caridade, nós vamos mudar até o que nós entendemos como felicidade. Porque a felicidade não vai mais estar no final, a felicidade vai estar em todo o caminho. Porque todo dia que eu praticar a caridade, isso vai me trazer o sentimento de felicidade. A felicidade verdadeira. Aquela que não é momentânea. Então agora, chegando no nosso fim, né? Faltam alguns minutinhos aí para o nosso fim. Para a reflexão final que a gente deixa aqui é que nós já tivemos muitos exemplos de homens de bem, de mulheres de bem, que vieram para exemplificar para nós. Muitos sofreram, tiveram suas dificuldades, e nós precisamos passar a refletir os nossos pensamentos, refletir sobre nossas ações, olhar ao nosso redor, perceber o que nos incomoda, o que não nos cabe mais, sair desse padrão de pensamento, de ação, dessa rotina que não é uma rotina saudável, que não está nos trazendo os benefícios da prática da verdadeira caridade, que possamos colocar prioridades e metas pautadas na verdadeira felicidade para o qual nós fomos criados. Enquanto nós estivermos pautando nossa felicidade em cima de vaidade, de injustiça, de falta de amor, de orgulho, de egoísmo, nós estaremos frustrados. Nós somos seres que fomos feitos para a felicidade e para a prática da caridade verdadeira. E precisamos assumir esse papel, assumir a nossa responsabilidade perante a sociedade que estamos vivendo hoje, onde muitas dessas ações não são divulgadas e nos fazem pensar que não existe mais amor, não existe mais caridade, e que aqueles que são bons são afundados por aqueles que não possuem esses caracteres do homem de bem e nos fazem pensar que ser bom não está mais valendo a pena. Então vamos pensar muito sobre isso, analisar o que a gente anda falando, o que a gente anda por trás, porque tudo isso está refletindo a forma com que nós pensamos. E nós espíritas sabemos o poder de um pensamento. Bom, espero que tenha sido bacana para vocês, como foi para mim. Agradecer muito a presença de todos que tiraram esse tempinho para estarmos juntos, apesar da distância. Tenham certeza absoluta que esse trabalho também é muito importante, está gerando muita luz, com certeza, mesmo não sendo presencial, porque o nosso pensamento tem um poder e uma força muito grande. E quando nós paramos e conectamos os nossos pensamentos, uma grande luz com certeza se faz. E muitas das nossas casas precisavam dessa luz e dessa atenção que hoje nós estamos conseguindo proporcionar.
E vamos então fazer a nossa prece final de hoje. Passou rápido, né, gente? Vamos fazer a nossa prece. Nosso querido e amado Mestre Jesus, queremos agradecer por essa oportunidade de estar juntos, de conectarmos nossos corações, de trazermos para perto os benfeitores espirituais, nossos mentores, anjos da guarda, os amigos desencarnados que vieram ou compartilhar, ouvir conosco. Pedimos suas bênçãos, Senhor, para toda a humanidade. Vamos ter calma, esperança, fé, sabedoria para passarmos por essa pandemia da melhor forma e que possamos, Senhor, abrir nossa mente para aprendermos, para transformarmos nossas ações em ações pautadas no Evangelho, em tudo que Jesus veio trazer para nós. Abençoe nossas casas espíritas, que mesmo de portas fechadas continuam trabalhando, nós sabemos, Senhor. Que possamos servir de seu instrumento todos os dias. Nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, chegamos ao final então. Muito obrigada pela presença de todos. Depois eu vou sentar ali com calma e responder a vocês, que por aqui fica um pouco difícil, eu não sou uma menina muito tecnológica, mas muito, muito obrigada pelo carinho de todos. Um grande beijo para vocês e que em breve a gente possa estar junto fisicamente. Boa noite.